Olá, Renata, boa noite. Olá, Fábio. Boa noite. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo para a gente falar de um assunto tão importante quanto esse agora, né? Em plena epidemia de dengue novamente no Brasil. Com certeza. Bom, então vamos dar início aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Como falei, né, parte da minha formação, né, o meu mestrado foi feito em dengue, então eu estudei bastante essa doença. Aí a gente tem um pouquinho aí de conhecimento para discutir esse assunto, mas nada melhor do que ter uma médica infectologista aqui com a gente, né? Então, Renata, por favor, se apresente para o pessoal aí, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Praça Long, eu sou médica infectologista, tá? Sou também docente da UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados aqui também. Também tenho mestrado pela Fiocruz, atendo também no Hospital Universitário de Dourados aqui também, e também sou diretora técnica da Imunitas Vacinas. Ótimo, muito bom. Bom, pessoal, o Dr. Valdino, que é o secretário municipal de saúde, vai estar com a gente daqui a pouquinho, mas nós vamos começando aqui. Bom, Renata, vamos falar um pouquinho o que é a dengue. Vamos lá. Então, gente, a dengue é uma doença infecto-contagiosa aguda. A gente chama de arbovirose. Então, ele é uma doença transmitida através da picada do mosquito, que é o mosquito Aedes aegypti. Tá? Então, através da picada, a gente pega a doença e ela é uma doença aguda, é infecto-contagiosa aguda, porque em poucos dias você desenvolve os sintomas e apresenta a doença, tá? Legal. E essa doença é transmitida, né, pela picada de um mosquito que é nosso antigo conhecido, né, Renata? O Aedes aegypti, ele está no Brasil já há muitos anos, né? Então, assim como a dengue, historicamente, eles foram introduzidos no Brasil, vieram da África, né? Então, através dos navios negreiros, né? Através da história aí do Brasil, então, contando um pouco de história. Aí foi introduzido no Brasil e chegou aqui, ele se adaptou muito bem ao clima, tanto o mosquito quanto a doença dengue. Tá? E a gente teve algumas epidemias aí ao longo da história da doença, né, de dengue, ao longo aí das décadas, mas a partir da década de 90, mais ou menos, consistentemente a gente voltou a ter várias epidemias no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Roraima, e aqui mais na nossa região, a gente tem aqui também a gente começou a ter os casos a partir de 2006, 2007, e desde então a gente tem vários surtos de epidemia. E no Brasil também a doença vem se intensificando. A gente teve em 2009 um surto muito grande no Rio de Janeiro, e agora a gente está tendo novamente, 2024 está sendo um ano assim com muitos casos. Desde o ano passado, quem é da área, os infectologistas, já conversam sobre isso, sobre que esse ano ia ser um ano com um grande número de casos. E a gente está vendo mesmo que o que foi falado pelos epidemiologistas está acontecendo. O seguinte, a gente tem falado muito, né, dos casos de dengue, você vê muitos casos pelo Brasil todo, né, o estado de São Paulo decretando estado de calamidade pública e muitos casos aí pelo Brasil todo, inclusive com mortes, né? Então, nós estamos em epidemia de dengue. Como está essa relação aqui no nosso estado e aqui em Dourados? É assim, o Brasil hoje é um ano com uma epidemia de dengue. Nesse momento, a gente vê um maior número de casos em São Paulo, Minas Gerais, ali na região sudeste, bastante casos na região sul, Goiás, Distrito Federal também. Aqui na região, aqui no nosso estado, o ano passado a gente teve um surto muito grande, que a gente chegou aqui no nosso estado a ter mais de 74 mil casos.
tá? Esse ano a gente está numa escala progressiva. Cada semana que passa, a gente tem mais casos no nosso estado, tá? Então a gente tem no Brasil outros estados que estão com mais problemáticos do que Mato Grosso do Sul no momento. Porém, dentro do Mato Grosso do Sul, a região que tem o maior número de casos é a região do Cone Sul, que é a região a qual a gente faz parte. O município de Dourados nem tem tantos casos assim até o momento, porém a gente tem muitos casos ali na região toda do Cone Sul, todos os municípios próximos de Paraná, porque o Paraná também está com um número muito grande de casos. É interessante. E aqui em Dourados mesmo, como está a situação aqui? Então, aqui em Dourados a gente até fiz uma colinha aqui para eu conseguir lembrar que Uhum. são muitos números, tá? Então, olha assim, ó, no Brasil a gente já superou nas mesmas semanas o número de casos de 2023, no Brasil como um todo, tá? Então, a gente teve mais de 600 mil casos no Brasil, tá? O ano passado, a gente teve um número muito grande de casos. Em Dourados, a gente tá mais ou menos, em 2023, a gente teve mais de 1.000 casos aí por habitantes. Agora, nesse momento, a gente está com 87 casos por 1.000 habitantes, tá? Então, Dourados, a gente faz assim, ó, tem tem três classificações pelo Ministério da Saúde epidemiológico: o vermelho, o amarelo e o verdinho, tá? Então, os municípios vermelhos têm muito caso. Os municípios verdinhos têm menos. Dourados está amarelo. O Cone Sul tá vermelho. Mas assim, tudo que é vermelho e amarelo não é bom. Então a gente tá acima da média aí, a gente não tá ainda num nível bom. E o que acontece é que a gente está tendo uma crescente de casos. Cada semana a gente tem mais casos e mais casos. A gente já teve 4 óbitos aqui no estado, sendo que um óbito foi divulgado ontem e foi de Dourados. Tá? Então, isso é importante que a gente fale isso, porque, assim, apesar de não ter tantos casos, é uma doença grave que pode evoluir com gravidade e casos fatais. Interessante. Mas não tive. Então, teve um óbito agora, então, aqui em Dourados, é isso, Ontem, Renato? foi anunciado ontem, tá? O Primeiro primeiro caso. óbito daqui. A gente tem no Mato Grosso do Sul, um é daqui, um é de Maracaju, Chapadão do Sul, e se eu não me engano, Chapadão do Sul, Maracaju e lá no Coronel Sapucaia, que é na fronteira. A gente está com Na bastante caso fronteira. na fronteira. Na fronteira. Bom, então, quer dizer, a gente já está tendo, já está complicando a epidemia por aqui também, né? Daí a importância da vacinação, né? Mas, Renata, então vamos falar um pouquinho aí dos sintomas da doença, né? Como que a gente caracteriza, né? Quando que a gente tem que se preocupar? Que a gente, assim, tem várias doenças infecciosas atualmente aí que tem e podem confundir com a dengue, né? Quais são os principais sintomas, né, que a gente tem que se estar atento? Ó, a dengue, assim, é uma doença que o principal sintoma dela, de fato, é a febre, tá? A febre alta, com calafrios, tá? O mal-estar generalizado. As pessoas que têm dengue falam que dói a carne, dói todo o corpo. Então, o que a gente chama de mialgia. Então, é uma mialgia intensa, é uma astenia bem intensa. Então, quem teve dengue já fala que é muito ruim, falam que os sintomas são muito, assim, preponderantes, principalmente se a pessoa tem, assim, às vezes mais idoso, assim, ou tem alguma outra doença e tem muita dor. O que a gente também pode ter diarreia, né? E depois, nas fases finais da doença, vem as manchas pelo corpo, né? Vem o que a gente chama de rush. Então, é um vermelhão no corpo, é um grosseirão que vem junto com uma coceira, mais comum nas extremidades, são os sintomas mais comuns. A gente está num momento no Brasil que a gente também tem uma crescente de números de Covid. Então, a gente está tendo aumento de número de Covid, o aumento de número de dengue, tá? Então, a pessoa pode ter as duas doenças juntas e as doenças, principalmente os primeiros dias, os sintomas de fato podem se confundir. O que diferencia principalmente as duas é o que a gente chama de sintoma respiratório. É o nariz trancado, a garganta doendo, a tosse. Esses sintomas, mais comumente, eles são comuns no COVID.
tá? A dengue é mais sintoma sistêmico que a gente fala. Então a pessoa só quer ficar deitada. Ela se sente muito cansada. A febre tem uma dificuldade de controlar a febre, tem que tomar medicação mesmo. A febre fica alta, a pessoa fica bem prostrado, que a gente fala, né? Legal. Olá, Valdino, boa noite, Boa tudo noite. bom? Me desculpa, eu tô aqui desde o começo, mas não estava conseguindo entrar ao vivo. Tive que passar por celular, no computador, não consegui. Então tá bom. Mas Mas beleza, Valdino, obrigado por estar aqui com a gente. é, Olá, Valdino, boa noite, boa seja muito noite. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, oportunidade de participar dessa transmissão vivo com vocês. Ótimo. Valdino, nós estamos falando aqui dos sintomas, mas por favor, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, gente. Quem está acompanhando aí ao vivo. Meu nome é Valdino Lucena, sou médico de família e comunidade. Estou atualmente como secretário de saúde de Dourados e a gente está aí enfrentando mais um ano, né, Renata? Essa leva aí da dengue, né? Mais um A ano. gente O tá primeiro falando, ano, né? A gente está tendo confirmado aí, a gente está na 10ª semana epidemiológica, né? Nessa 10ª semana epidemiológica confirmados, a gente tem 125 casos, né? E 77 ainda aguardando confirmação. Então, pelo menos 12 confirmações por semana, né? Consistentes, desde o começo do ano até agora, 12 casos confirmados toda semana, pelo menos. é, quando eu me mudei para cá em 2007, foi o primeiro ano de uma grande epidemia de dengue aqui. Não sei se vocês lembram, né? A Sim, Uhum. gente não tinha estrutura nenhuma, foi a primeira vez. Inclusive, foi nessa epidemia que eu conheci sua esposa. A gente deu muitos plantões juntos no HU, Fábio, em aham. relação à dengue, ela vai se lembrar. Com certeza, com certeza. A Silmara também era o primeiro ano dela aqui. Foi logo que ela tinha acabado de chegar e teve aquela baita epidemia em 2007 e depois teve uma outra enorme em 2011, 12, que foi até quando eu fiz o meu mestrado que a gente estava estudando dengue. Foram duas epidemias gigantescas, né, Renata? Sim. Foram, né? Cada vez mais a gente está mais preparado, né? Aquela primeira vez foi bem assim uma doideira, né? Para a gente começar a atender, para conseguir. Mas cada vez mais assim a estratégia da saúde da família. Aqui a gente está um pouquinho cada vez mais estruturado para dar um atendimento um pouco melhor. Uhum, legal. Então, Valdino, a gente estava conversando aqui, né? Então fala um pouquinho aí para a gente então dessa situação epidemiológica. Você já começou a falar da dengue aí, né? Em Dourados, né? E como que está o sistema público de saúde aí para atender a população? Nós temos buscado sensibilizar a população em relação à nossa campanha de vacinação, né? Mas a gente tem, com as nossas equipes, capacitado nossas equipes e buscado prestar o melhor atendimento no sentido da cobertura de atenção primária à saúde, né? Essa questão da reestruturação da estratégia de saúde da família que a gente tem evoluído nessa questão, né? A gente tinha uma cobertura bastante baixa no início da gestão. A gente estava com 60% de cobertura de estratégia de saúde da família e com déficit de 27% dos médicos dessas equipes. Então a gente tinha uma situação aí há cerca de 3 anos atrás com uma cobertura muito baixa, né? Mais da metade da população não tinha um médico perto da sua residência, né? Uma unidade de saúde perto da sua residência. Hoje a gente está com uma cobertura que está chegando próximo aos 70% de atenção primária de saúde de cobertura na cidade e nós estamos com as nossas equipes todas completas, né? Tem médicos em todas as equipes, então a gente consegue dar uma assistência, pelo menos, da atenção primária à saúde. É lógico que os casos que complicam, eles acabam indo para o nível secundário, terciário de atenção, mas é uma minoria dos casos, né? Nós tivemos agora, falou dos óbitos, né? Renato chegou a comentar dos óbitos, mas das internações nós tivemos aí 12 internações, metade delas precisou de UTI, né? E a gente teve esse óbito que foi confirmado ontem, né? Uhum. Paciente jovem, 33 anos, sem morbidade, né?
Então, é uma doença que realmente preocupa bastante. Ano passado foram 5 óbitos, né? Aqui em Dourados. Então, a gente Uhum. preocupa esse primeiro caso, e a gente está tentando brigar realmente na sensibilização para que as pessoas busquem essa nossa campanha de vacinação exclusiva aí no país, né? É. Ô, Renata, vamos retomar ali que a gente estava falando dos sintomas, depois a gente entra forte aí na questão da vacinação. Então, esses sintomas acabam se sobrepondo, né, com outras doenças infecciosas, né? Mas aí, Renata, essa é uma outra preocupação. Quando, né, que a pessoa tem que procurar o serviço de saúde, né? Porque a gente tem que também ter aquele cuidado de não sobrecarregar o serviço à toa, mas também não ignorar sintomas que podem ser graves, né? Então, acho que esse é um dado importante da gente caracterizar o que é uma dengue mais tranquila e quando que a pessoa realmente precisa procurar o serviço de saúde. É. É importante, principalmente até para a equipe médica, assim, mas para os pacientes em geral, para eles entenderem a evolução natural da doença. Então, uma doença viral, a gente, né, vai curar por nós mesmos, então ela tem um curso que a gente já conhece como ela funciona. Então, a dengue, ela é uma doença que geralmente ela cursa com sintomas entre 7 e 14 dias, tá? Então, ela é uma doença um pouco longa, tá? Então, pode ser. Nos primeiros 3 a 4 dias, a gente vai ter esses sintomas que eu falei para vocês: febre, dor no corpo, mal-estar, pode ter diarreia, vômito, a pessoa perde a vontade de comer, né? A gente fica bem prostrado, fica querendo ficar mais na cama. Tá? Do quinto ao oitavo dia, mais ou menos, são os dias em que a pessoa pode apresentar um agravamento da doença. E que é nesses dias que a pessoa pode piorar e há necessidade de uma avaliação. Então, é nesses dias que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais. Então, a gente tem o que a gente chama de sinais de alarme ou de sinais de alerta. Então, esses são sinais simples que a população tem que conhecer, saber que eles existem. E apresentando qualquer um desses sinais, há necessidade de ir a um posto de saúde. Tá? Ou a uma UBS, um local para que ele seja atendido. Então, assim, se a febre persiste alta por mais de 4 dias e o paciente está muito prostrado, se o paciente não está conseguindo se alimentar, se o paciente está vomitando muito ou com muita diarreia, que daí isso são características que podem levar à desidratação. E a gente sabe que a desidratação é um fator que leva à gravidade da dengue. Tá? Então, se ele tiver hipotensão, que é se a pressão dele estiver muito baixa, se ele começar a urinar menos, então também é um sinal de desidratação. Se ele ficar muito sonolento, né? Aquela pessoa muito sonolenta que só quer dormir, também é um sinal. Se ele tiver dor na barriga, uma dor abdominal intensa e contínua que não passa. Se tiver vômitos, muitos vômitos, também pode desidratar. Todos esses são sinais de alerta. E, obviamente, também um sangramento. Sempre que tiver um sangramento, é um sinal de alerta também. E a gente deve lembrar que as pessoas idosas, acima de 60 anos, e as pessoas com comorbidades, as gestantes e as crianças abaixo de 5 anos também são pessoas que estão sob um risco maior de desenvolver gravidade. Então, essas pessoas, às vezes, mesmo sem sinal de alerta, é importante que elas sejam avaliadas, tá? Então, eu estava vendo os dados epidemiológicos do Brasil e o ano passado, a faixa etária em que teve maior número de casos graves foi entre 30 e 39 anos. Porém, a faixa que teve maior letalidade eram os idosos. Então, a gente tem que lembrar disso e fazer essa avaliação. Lembrar das gestantes, que também são grupos de risco importante. Então, além dos sinais de alerta, a gente tem o que a gente chama de grupo de risco. Então, essas pessoas, se possível, devem ser avaliadas. E se elas foram reavaliadas, se elas foram avaliadas nos primeiros 4 dias de doença, quando possível, elas serem reavaliadas ali por volta de uma semana, para ver como que elas evoluíram. Isso seria o ideal. Uhum. Né? Então, esses sinais de alerta são muito importantes, né, para o pessoal procurar o serviço de saúde, né? E aí, então, né, a gente tem que... Então, nós estamos falando de uma doença que pode se tornar grave, que pode matar,
né? Então, e a gente hoje aqui em Dourados, nós temos a possibilidade de ter a vacina disponível, né, Valdir? Você vê que no Brasil não tem vacina, né? São pouquíssimas vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e Dourados conseguiu vacina para vacinar a população inteira, né, Valdir? Então conta um pouco para a gente como que Dourados conseguiu essas vacinas aí e esse privilégio que nós estamos tendo de poder ter vacina disponível para a população toda aqui em Dourados. Isso, Fábio. Realmente a gente foi uma grande conquista. Eu acho que um privilégio realmente que a gente conseguiu. E a gente está esperando realmente que a população entenda isso, né? Porque o douradense hoje que chegar a não fazer a vacina, ele está perdendo uma oportunidade, um privilégio realmente, uma oportunidade única, né? A gente entrou em contato com a Takeda por volta de agosto do ano passado, propondo uma campanha de vacina aqui, dizendo que a gente tinha capacidade técnica de realizar vacinação em massa. A gente adquiriu isso, né? Covid, né? Essa capacidade de vacinar em massa a população. A gente disse que a gente teria capacidade de fazer a vacinação de toda a população elegível. A gente tem uma população que tem uma característica favorável para esse tipo de ação. É uma população que não é tão pequena, que não represente nada dentro de um estudo, nem tão grande que o laboratório também não pudesse fornecer as vacinas. A gente tem a característica de ter 10% quase da nossa população de indígenas. Então é uma população que tem características assim epidemiológicas, né? Desde 2007 a gente foi falando que a gente vem de anos muito duros em relação à dengue. A gente citou os últimos 2 anos e as mortes que a gente teve. E para nossa surpresa, 16 dias depois, o laboratório respondeu que topava fazer essa parceria, fornecer para a gente as 300 mil doses de vacina, né? Que num preço de mercado a gente tem para ter uma dimensão, uma doação milionária, né? Com as seringas, com as agulhas para aplicação, né? Então eles mandaram, a gente aproveita toda a oportunidade, eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a Takeda. O laboratório mandou, a gente não recebeu todas essas doses, mas o laboratório tem esse compromisso com a gente das 300 mil doses, né, 300 mil seringas e 600 mil agulhas. Então nem o material para aplicação vai sair dos cofres da prefeitura, né? Foi todo esse fornecimento gratuito do laboratório para que a gente pudesse alcançar essa faixa elegível da vacina aqui dentro do município, que gira em torno desses 150 mil pessoas. Então a gente espera realmente buscar essas pessoas que faltam ser vacinadas. Até o dia de hoje a gente contabilizou 38.500 vacinas já aplicadas, mas a gente ainda tem 112 mil para alcançar e a gente tem 2 a 3 meses para isso. Então a gente está tentando reforçar nossas ações fora das unidades de saúde. A gente tem uma recomendação agora do Ministério para evitar isso sem que tenha o suporte médico adequado, mas a gente vai usar todas as estratégias possíveis para a gente manter as ações extramuro, a gente buscar essa população aí, junto às empresas, indústria, comércio, a gente nas escolas, buscar realmente essa população para a gente vacinar, aproveitar esse momento exclusivo da cidade, né? Não, isso é muito interessante. Eu mesmo me vacinei lá no Parque dos Ipês, né? Num desses sábados que estavam tendo essas campanhas. E isso é muito importante, porque você tem que facilitar a chegada das pessoas, né? Valdir, os postos de saúde estavam vacinando de segunda a sexta-feira, né? O dia inteiro, e está tendo vacinação todo sábado também agora, né? Isso, a sala de vacinação do PAN tem ficado aberta em um horário um pouco mais estendido que o horário das unidades para fazer a vacinação. Então a sala de vacinação do PAN está aberta, o sábado também a sala de vacinação do PAN fica aberta. A gente estava vacinando também no shopping, agora a gente vai ter que fazer uma estrutura um pouco maior para a gente conseguir vacinar em ações assim, mas eu acho que é uma questão de adequação só. Não,
a incidência de efeitos adversos que a gente observou é baixíssima, baixíssima mesmo. Eu estive domingo com o Rodrigo Prado, que é o vice-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que eles estão numa situação bastante crítica lá em relação à dengue, e eles têm vacinado lá a faixa elegível da cidade lá, que são as crianças, né? Então, eles observaram os efeitos, alguns relatos de efeitos adversos em relação à alergia, né? A reação de hipersensibilidade, mas no universo de vacinas que a gente aplicou, a incidência de efeitos adversos é muito pequena. Então, até agora, das 38.500 vacinas que a gente aplicou, a gente teve cerca de 36 relatos de efeitos adversos. A grande maioria deles muito leves, uma cefaleia, uma febre baixa, uma dor local, um racho cutâneo discreto. E a gente teve 2 casos de urticária que foram revertidas a tempo na unidade, sem maiores complicações, mas dois casos únicos de urticária e 34 reações outras diversas, todas leves, no universo de 38.500 doses aplicadas, eu acho bastante aceitável. Uhum. Legal, muito bom. Só falar aqui, tá, que quem está aqui na live com a gente, né, é o Dr. Júlio Croder, ele está aqui com a gente assistindo, né, nosso amigo, foi meu orientador, foi um dos mentores, né, desse contato com a Takeda para conseguir a gente estar vacinando na cidade, né. Júlio, obrigado por estar aí com a gente e estar prestigiando a nossa live aí. Faz parte dessa história, né? Porque essa nossa campanha ela vai se desdobrar aí num estudo muito bacana, vai contribuir muito aí para a ciência, né, para o conhecimento sobre a doença e seu controle através da vacina. Então a gente fica muito satisfeito de fazer parte dessa história também. Bom, deixa eu só dar um recado aqui rapidinho para antes da gente continuar, tá? Pessoal, tem bastante gente entrando agora. Então, quem entrou agora na live, tá? Essa live está sendo gravada, tá? Ela vai estar disponível daqui a pouquinho aqui no Instagram do Artemis. Terminando a live, ela já sobe aqui para o Instagram, então você pode assistir essa live inteira. Amanhã ela já está subindo para o nosso canal do Instagram, do nosso canal do YouTube, né, que eu falo aí, doutor, que tem mais de 100 lives já, que a gente já fez aqui no Artemis, só com a Renata, acho que essa é a 4ª ou 5ª, né, Renata? Que a gente já faz junto, se eu não me engano. Já tô arroz de festa, né? Já da casa, já, né? Né? E aí, pessoal, está aberto aqui para perguntas. Por favor, façam perguntas, tá? Aqui no chat, porque são essas perguntas que engrandecem a nossa live. Bom, agora eu vou puxar com vocês dois uma questão importante com relação à vacina, até porque o Valde nos citou 2 vezes que nós estamos participando de um estudo, né? E aí eu já ouvi o pessoal falando, não, então a gente é cobaia, estamos sendo teste de vacina, né? Então eu acho que a gente tem que deixar muito claro isso, né? Que é como é que está essa questão da aprovação dessa vacina pela Anvisa, aprovação internacional. O Valdir já comentou sobre as baixíssimas reações que essa vacina tem, mas deixar claro que nós não somos cobaias de nada, né? Então, fala aí, Valdir, Renata, vamos falar sobre isso, que é importantíssimo, por favor. Eu inclusive, participei do lançamento dessa vacina no Brasil, que foi aqui o ano passado. Eu fui no todo o evento, tem todos os efeitos. Então, assim, essa vacina, primeiro, a Takeda, ela é uma indústria farmacêutica japonesa, mas ela tem mais de 100 anos de história, tá? Então, primeiro, a gente não está falando de algo pequeno que começou com isso. Ela é muito conhecida aqui no Brasil pelos imunobiológicos, quimioterápicos, tratamento de câncer, mas ela também produz várias vacinas. Então, ela está estudando essa vacina há muito tempo. E os estudos são os estudos robustos, com uma população muito grande. Então, assim, a gente tem 2 tipos de estudos diferentes. Basicamente, assim, vou falar mais rápido, a gente tem os estudos de segurança e de eficácia.
tá? Então a gente tem. Por que que a gente só vacina? Uma coisa que me perguntam muito, por que só dos 4 aos 60? Porque é de fato nessa faixa etária que a gente tem estudos com segurança. Nas outras faixas etárias a gente não tem estudo. Então essa vacina tem aprovação da Anvisa desde o ano passado, tem aprovação dos órgãos internacionais, Estados Unidos, Europa, Japão. Então ela é uma vacina aprovada, ela é uma vacina estudada, tá? Então, assim, então esse não é um estudo para aprovar a vacina no Brasil. A vacina já é aprovada. A vacina já está aprovada que ela é segura e que ela é eficaz. No geral, a vacina reduz 80% a chance de internação, de casos de óbito e mais de 90% de internação para os sorotipos. Então, de fato, é uma vacina robusta, de fato, é uma vacina com bastante, né, eficácia e poucos efeitos adversos, como o Valdino falou. Nada na medicina, uma dipirona que você tome, nada na medicina não tem efeito adverso. Então, não existe nada, não tem. Então, a gente tem que tudo pesar o custo-benefício. O estudo que está sendo feito aqui é um estudo para ver a eficácia, a proporção dela num lugar. Aqui é uma cidade que a gente, como nós estamos falando, historicamente, a gente vem de 15 anos de epidemia, de pandemias. Então, o estudo não é para ver a segurança, não é para ver a eficácia. O estudo é para ver como que vai se comportar, né, a transmissão do vírus, como se vai comportar, né, dentro do uso da vacina numa população grande, num espaço pequeno. Então, assim, a gente tem um cenário de estudo ideal. A gente tem uma cidade de tamanho médio, que a gente tem uma cidade que tem, de fato, né, como o Valdino falou, que tem estrutura para fazer essa vacinação de grande monta, que vem de várias pandemias, então de epidemias, então as pessoas já têm essa imunidade. Então nós vamos saber como que vai ser o comportamento do vírus depois que eu vacinar uma grande parcela da população. Então é esse o estudo. Acho que o Valdino pode complementar, mas não é um estudo para saber se a vacina é segura. É diferente, o objetivo é outro. Impacto populacional. Inclusive, Exato. o que, que eu tenho respondido para as pessoas? Ah, nós vamos ser cobaia. Não, não o clínico ele já aconteceu, é isso que a Renata falou. Foram estudados mais de 30 mil pessoas no mundo todo, né, ao longo de praticamente 8 anos. Aí a gente tem. Tanto que a vacina ela foi demonstrada uma segurança, né? Às vezes as pessoas não têm esse entendimento, ou talvez não tenham se atentado a isso, mas a vacina ela é feita em 2 doses, né, com intervalo de 3 meses, mas ela determina essa proteção que a Renata falou, de 80 e poucos por cento, 90% para internação, por 5 anos. Né? Então, para que isso foi determinado, isso já tem sido estudado há muito mais de 5 anos, né, para que se demonstrasse essa segurança. Então, é muito tempo de estudo, é muito tempo, são muitas pessoas envolvidas no estudo clínico, e a gente não fez parte disso. Né? Os dados de Dourados, eles vão ser analisados pelo Dr. Júlio após a campanha ter sido findada. A gente só vai alimentar os sistemas oficiais de informação, né? Os sistemas de monitoramento epidemiológico, de vigilância, e o estudo vai ser realizado depois. Então, a população ela não está em nenhum momento envolvida, né, numa questão de pesquisa clínica. A segurança da vacina está demonstrada. A gente vai ver como que o nosso município vai ficar comparado aos outros da região que não tiveram o privilégio que a gente teve, por exemplo, né? Legal, muito bom. Só fazer um negócio, um relato aqui, a presença, o Edivan Marcelo, que é o responsável pela imunização da prefeitura, está aqui com a gente assistindo a live, né? Sempre um parceiro enorme aí nas diversas campanhas de vacina que a gente faz e um dos seus grandes auxiliares aí, né, Valdino, nessa batalha aí, né? Isso, o Edivan é o gerente do nosso núcleo de imunização, né? Sem a atuação dele, da equipe dele, e sem a gente saber que a equipe teria essa capacidade, a gente não teria abraçado essa causa. Né? A gente deve muito isso ao Edivan e a equipe dele, e a expertise que eles adquiriram aí no enfrentamento da Covid, que também foi um momento bastante dramático para a gente, em termos de saúde coletiva.
e que o nosso núcleo de imunização fez um trabalho de excelência. Então, parabéns, Edivan, aí, por todo o esforço, trabalho, comprometimento aí com a vacinação do nosso município. Legal. Vamos para uma pergunta aqui, ó. O Eduardo Emura, que é estudante aí da Faculdade de Medicina da FGD, nosso aluno aí, né? Ele está colocando aqui, como convencer os pacientes que são contra a vacina a se vacinar? Bom, uma pergunta bem fácil da gente responder, né? Vamos lá. Essa eu vou É deixar, assim, Renata. a gente, infelizmente, né, a gente teve assim, a gente passa, o movimento anti-vacina, ele não é uma novidade aqui, ele vem desde os anos 90, né, ele tem uma história aí, né, que ele vem através, né, de alguns estudos que falsamente associaram com o autismo, que nunca foi divulgado, inclusive a pessoa que fez esse estudo, o primeiro estudo associando vacina de sarampo com o autismo, depois perdeu na Inglaterra o seu CRM, porque a campanha era fraudada, o estudo era fraudado, então a gente partiu disso. Então a gente teve na Covid, né, principalmente na grande campanha de Covid-19, a gente teve uma grande dificuldade com as fake news, com as notícias, né? Então, assim, infelizmente, a gente politizou um assunto que não é politizável, né? Então eu não quero nem entrar no mérito disso, tá? Dessa questão, mas infelizmente a gente colocou a vacina numa seara de que ela não é. Né? Então, assim, eu ouço muitas pessoas falando assim: as vacinas antigas eu tomo, eu não tomo essas novas, tá? E na época do Covid a gente ouvia muito assim: eu não acredito em vacina, mas eu tomei, né? Eu falo que o brasileiro ele é um dos melhores antivax, né? E assim, a gente é um país que a gente tem a melhor campanha, a gente tem o melhor programa nacional de imunização do mundo, que começou nos anos 70, em plena ditadura militar, com a campanha de varíola. Depois a gente erradicou a doença e outras campanhas vieram, meningite, sarampo, poliomielite, sabe? Então, talvez a gente tenha que engajar o profissional da área da saúde para levar que as pessoas levem a vacina, né? Então a gente tem que divulgar mais, fazer mais programa, a gente tem que levar a informação na população, sabe? Então eu falo que eu sou aquela chata, assim, que tá tomando café, eu falo, oi, você já tomou a vacina da dengue? Por que você não tomou? Então, assim, é aquele assunto que a gente tem que levar para todo lugar, que a gente tem que difundir, levar na roda de tereré, levar para a praça. Então, é muito importante que a gente consiga divulgar a informação, porque a gente tem muita informação errada. A gente tem muita informação errada que a pessoa acaba levando aquilo, sabe? Mas eu acho que essas informações que o Valdir falou são muito importantes, de poucos efeitos adversos, da quantidade de vacina que foi dada. Eu acho que, apesar das dificuldades que eu sei que existem, é muito importante essa vacinação extramuros. Eu acho que a gente tem que ir onde o povo está com a vacina. Eu acho que isso é muito importante. É muito complicado vacinação em horário comercial mesmo, de UBS. Então, não sei os dados, mas eu acho que talvez no sábado tenha uma adesão muito maior aos sábados, em outros horários. Então, eu acho que é importante a gente ainda bater na tecla da divulgação da informação correta. Né, da divulgação de uma informação de boa qualidade e também de levar, a gente tem que levar a vacina onde o povo está, né? A gente tem que levar onde as pessoas estão. Eu vejo nessa, principalmente com esse tanto de vacina aí. E a gente tem os casos agora, né? Então é muito importante. Muitas cidades, muitas pessoas, né? Querem vir. Eu não sei, eu recebo algumas ligações de pessoas de outros lugares que não podem vir aqui se vacinar. Então, Dourados está sendo, sim, referência. A gente é uma referência. A gente tem que parabenizar mesmo a iniciativa da prefeitura, de todos. E eu acho que a gente tem que bater na tecla de levar a informação nas escolas, levar as informações nas indústrias, nos locais, levar palestras, levar pessoas para falar e levar junto com isso a vacina. Eu acho que essa é uma estratégia de formiguinha muito importante para que consiga, de fato, atingir uma proporção maior da população. Eu acho importante, Renata, isso que você falou da questão da vacinação da Covid, né? Esse movimento ele vem já de tempo, mas foi gravado consideravelmente, né? Na campanha de vacinação contra a Covid. É a primeira vez assim que eu como médico, foi a primeira vez que eu vi alguém questionar uma vacina. Nós somos de uma geração, né?
tenho 45 anos, a gente é uma geração que a gente tomava as vacinas de criança. A gente foi a prova de que as vacinas protegeram, a gente erradicou doenças que agora estão voltando por causa do movimento anti-vacina. Então parece que a gente passa por um momento de ter que reafirmar a ciência, né? E voltar a reafirmar a luz da ciência numa era de obscurantismo. Mas o que eu tento argumentar, pelo menos em relação à dengue, às vezes que a gente não consegue sensibilizar para as outras, né? Porque fora do nosso tópico aqui, o Covid está matando e tá até pior na nossa cidade, aqui está até pior que a dengue, né? Mas o meu argumento que eu tenho usado para as pessoas que têm uma certa resistência, né, é o argumento de que a Qdenga é uma vacina de vírus atenuado, né? A mesma tecnologia de vacina. Para esse público que a Renata falou, que fala as vacinas antigas eu tomo, as novas não. Eu falo, não, essa aí é igualzinha as antigas, pode tomar, porque ela é igualzinha aquelas que você tomou de criança. É uma vacina de vírus atenuado. Eu acho chato que a gente precisa chegar a esse ponto, mas esse é o argumento que eu tenho usado bastante, né? Porque, pelo menos para essa vacinação, eu estou tentando que as pessoas percam esse medo, porque realmente é uma vacina segura, com a demonstração da sua segurança já em estudos aí ao longo do mundo. Os efeitos adversos são tão poucos assim que praticamente até a injeção é indolor. Se for ver as pessoas que tomaram a Qdenga, a maioria relata que nem doer, não dói para aplicar. Então, uma vacina sem efeitos adversos apreciáveis, né? A gente teve aí menos de uma reação para cada 1.000 vacinados. Cada 1.000 pessoas, uma teve uma reação leve. Então, que em Dourados aqui, só pela nossa campanha até agora, ela já demonstrou a segurança dela. Então, acho que as pessoas podem buscar sem medo. Essa questão da cura, ela é importante, porque a gente vê que em ações... O Fábio falou que tomou a vacina na ação no parque, né? Não, no parque. No Parque das IPs, né? São mais de 400 pessoas. Né? A gente fez uma outra ação na igreja ali da paróquia do Parque Alvorada, vacinou 600 pessoas na igreja. Então, num sábado também. Então, essas ações realmente elas não podem parar, por mais que exista uma recomendação de se melhorar a segurança, uma observação, tempo de observação maior pós-vacina ali, a gente vai tentar seguir todas essas recomendações, mas não parar as nossas ações. Extramuro, não. E é importante a gente lembrar, assim, né, que assim, as vacinas, elas são vítimas do seu próprio sucesso. Né? Então, assim, vocês estão aí, a gente também está nessa faixa dos 40 anos, aí eu ouso chamar vocês e falar, vocês já viram algum caso de poliomielite? Eu nunca vi. Não. Então, Não quando a vimos. gente Nenhum não de nós. vê, a gente acha que não existe. Então a população tem essa falsa segurança, né, de que não precisa mais vacinar, que as vacinas não precisam mais. Então, de fato, as medidas educativas são as principais, assim. Então, eu ainda acho que a gente tem que levar a equipe de saúde nas escolas, que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, a gente tem que levar a boa informação, né? Infelizmente, assim, a gente está no século XXI, né? E a gente está voltando assim a problemas do século XIX, da revolta da vacina que a gente teve lá em 1800 e pouco, quando Oswaldo Cruz quis instituir uma vacinação da febre amarela, né? Então a gente tem o mesmo problema hoje. Então eu acho que ainda bato na tecla de levar a vacina para a população e de tentar a gente em formas de maneiras educacionais aí. Eu acho que é as armas que a gente tem. Eu queria até fazer um complemento aí nessa história, né? Que além desse meu trabalho como médico, eu sou rotariano e o Rotary, uma das principais bandeiras do Rotary é a campanha de vacinação, né? Então a gente corre muito aí falando de vacina, dando palestras sobre vacina, né? E aí eu vejo algumas coisas. Eu até acho que aqui no Brasil, né, principalmente na população mais simples, o problema é maior mesmo a questão
da pessoa não, como é que fala, não ver mais as doenças e relaxar até do que o próprio movimento antivacina, né? Eu vejo muito isso. Da pessoa, mas não tem mais pólio, não tem mais sarampo, não vê mais a doença e relaxa em relação a isso. Eu até tenho visto muito isso, né? Porque apesar de todo esse movimento anti-vacina, eu vi muito anti-vacina se vacinando, né? Então, isso acontece. Mas, assim, eu quero falar assim que tem muita gente aí fazendo palestra, apresentando estudo, trabalhos, né, desse negócio contra a vacina. E aí eu acho que a gente tem que explicar um pouco para a população, né, que a construção do conhecimento, né, ela é feita com somatória de conhecimentos novos, de artigos, de publicações, e aí você vai vendo o que realmente tem valor, o que não tem, né? E o que não tem mais valor é descartado e você vai somando conhecimentos novos e descartando conhecimentos antigos. Então, muitas vezes o pessoal pega um artigo lá de 1970, de 1980, e aquele artigo, naquela época, ele podia ser uma verdade naquele momento, porque ele foi publicado. Mas muitas daquelas coisas não são mais verdades hoje. Então, eu posso provar uma mentira com artigos publicados, só que já foram derrubados e aquilo não tem mais valor hoje em dia, né? Então, as pessoas têm que conseguir entender isso. Não é porque eu tenho um artigo publicado há 15 anos atrás que aquilo continua sendo verdade hoje, né? E o pessoal pega artigos, esse artigo que você citou aí da relação da vacina com autismo é uma coisa clássica, né? Um artigo que já foi expurgado, a pessoa que fez tá totalmente desacreditada, mas continua usando essas coisas. E os mesmos argumentos da revolta da vacina lá do início do século passado, né? Os mesmos argumentos. Se você estudar o que aconteceu com Oswaldo Cruz em 1900, no começo do século XX, o que aconteceu com o Salk na vacinação da poliomielite nos Estados Unidos, é a mesma argumentação, a mesma coisa, né? E hoje você vê, né, o sucesso que foi a vacinação da Covid, né? Todo mundo bateu, mas controlamos a epidemia, baixíssimas complicações, sem problemas, né? Tá aí a prova de que vacina é essencial, né? Com certeza, assim, em relação à Covid, a gente teve um artigo robusto com 99 milhões de pessoas que se vacinaram, né, e que foram vistos que eram baixíssimos efeitos adversos e muito menor. Então, assim, um exemplo clássico da Covid que falam-se muito é a miocardite, que é o problema no coração associado à vacina de Covid, né? Você pegar a Covid, esse estudo provou que tem 40 vezes mais chance de dar problema no coração do que a vacina. Então, não tem nem discussão de por que usar ou não, né? E Sim. isso foi um confundidor. Por exemplo, a gente aqui, aqui nem tanto, mas em São Paulo e no Rio, está se falando de usar medicamentos como ivermectina, que a gente tentou usar para Covid e sabe que não adiantou. E, de novo, a mesma coisa falando de ivermectina para dengue, que não tem nenhuma relação. Então, a gente vê que é exatamente o mesmo modus operandi, né? A mesma. Então, realmente, assim, e com esse tanto de informação disponível que a gente tem hoje em dia na internet, a gente tem informação muito boa e muito ruim. Então, para gente que é da área, já às vezes confunde um pouco. Então, imagina para quem é leigo, que é bombardeado diariamente por essas informações. Então, a gente tem que fazer, de fato, o nosso trabalho educativo um pouquinho por dia, orientar os pacientes, orientar as pessoas na rua, conversar sobre isso. A gente tem que, de fato, falar sobre isso. A gente tem que gastar o nosso tempo falando sobre isso, né? Para que a gente consiga que a população é uma doença grave. E outro problema que a gente teve também, que a gente está tendo agora, a Covid-19, a gente chegou a ter 1.500 mortes por dia. Aí a gente está falando nesse momento de 200 mortes. Então a nossa geração, ela ficou marcada por uma doença que é tão fora da curva, tão fora da curva, tão fora da curva,
que a gente acha que o resto a gente está normalizando um pouco. Só que a gente tem que lembrar que dengue é uma doença evitável, que a gente pode controlar o vetor, que a gente pode agora usar a vacina, que a gente pode usar repelente, que a gente tem como evitar. Então, 200 mortes de pessoas em idade economicamente ativa por uma doença evitável é de fato um absurdo. A gente tem que achar um absurdo e convencer as pessoas disso. Isso, não normalizar, né? Parece que perdeu medo, né? Porque se perdeu muito no Covid e parece que as outras não têm essa mesma gravidade, mas quando a gente fala aí de 5 mortes por dengue em Dourados no ano passado, eu entendo o absurdo pô, 5 pessoas. Dessas 5 que morreram ano passado, 3 delas eram entre 13 e 40, 13 e 43 anos. 13 e 43 anos, idade produtiva, sem comorbidade, sem nada. Né? Pessoas saudáveis aí que perderam a vida por causa de uma doença evitável, como a Renata falou. A gente estava. Bem, é importante, acho que talvez a gente resgatar isso, né? A vacina da dengue ela é uma virada de chave em 30 anos de combate da doença. Né? A gente tem 30 anos que a gente briga com a dengue só combatendo o vetor, o que tem para fazer. Né? Antes dessa oportunidade da vacina, do advento do lançamento da vacina, a gente já estava correndo atrás do projeto Volbach, que era o que foi implantado em Campo Grande, né? Que começou em Campo Grande, e a gente queria trazer para cá, porque é uma outra forma de enfrentamento. Né? Eu acho que a vacina ela vem aí como uma arma fundamental nesse combate. A gente tem agente de endemia aí que trabalham faz 30 anos na prefeitura, tem 30 anos que o cara combate a dengue do mesmo jeito, uma batalha em glória, né? Porque a gente não vence, não tem como vencer. A gente controla os focos de vetor, a gente tenta fazer esse combate, mas ele é ineficaz, né? Assim, ele não é o suficiente, né? Então a gente Mas eu tem outras formas de enfrentamento. Eu estava indo atrás do projeto Volbach quando apareceu a questão da vacina. Né? E a gente acabou sendo escolhido em relação a outros municípios, por exemplo, Campo Grande poderia ter sido escolhido para fazer isso aí, mas também já tinha um projeto lá que atrapalharia a avaliação. Né? A gente tem que mas buscar eu no Só, vi, combate só da falar um doença, pouquinho, eficaz dela é a vacina, né, gente? mas só eu falar um vi, pouquinho desse projeto Volbach para Muito legal. as pessoas sim, entenderem. Então, o que, sim. que é isso? Então, pegou-se o mosquitinho Aedes, produziu ele em laboratório e colocou-se uma bactéria dentro dele. E essa bactéria, quando o mosquito tem essa bactéria dentro dele, ele não transmite a dengue. E aí pegou esse mosquitinho e colocou ele na natureza para que ele se reproduzisse. E eu vou só dar um exemplo para vocês disso. A cidade de Niterói, não sei se vocês sabem, no Rio de Janeiro, ela já tem há mais de 4 anos, ela tem esse projeto. Todos os bairros dela foram, né, antes da vacina, tiveram incorporação da Volbach, eles soltaram, né, isso aí na cidade. E só para fazer uma comparação para vocês, que eu estava estudando um pouquinho de dados epidemiológicos, a cidade do Rio de Janeiro, que também tem o projeto Volbach, mas não na cidade inteira, só em alguns bairros, ela teve 60 mil casos de dengue até o momento. Tá? Então ela tem casos suspeitos. A cidade de Niterói, que é só você atravessar uma ponte, você chega em Niterói, ela teve menos de 600 casos. É que o Então, quer dizer, é eficiente, né? aparecer, né? É esse período mais ou menos, é uns 4 a 5 anos para que a replicação do mosquito tenha um impacto na transmissão das arboviroses. Mas a gente estava atrás disso para cá também, porque toda a forma de combater a doença ela é válida, né? Então, quando da vacina, a gente não tinha dúvida que é a melhor forma de enfrentamento. Né? A melhor forma de enfrentamento é Com é certeza. Mas o que a gente tem que falar agora, né, é que assim, né, o que eu tenho medo é, por causa da vacina, o pessoal relaxar no combate ao mosquito, né? E aí eu vejo aqui em Dourados um grave problema, né? Que eu vejo que um esforço muito grande do serviço de saúde, né?
mas outras áreas da prefeitura que não se preocupam, porque a cidade está muito suja, com muito lixo. A população joga lixo na rua. E dois, não se limpa a cidade, né? O que tem de garrafa, de plástico, de coisa jogada em espaço público nessa cidade, né? E que não existe uma preocupação nem da população em não jogar lixo, né? E nem do serviço público em limpar a cidade, em varrer as ruas, né? Eu faço minha caminhada todo dia de manhã, todo dia eu volto com 10, 12 garrafa PET numa sacolinha que eu levo para todo dia recolhendo na rua, tá? Então, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma cobrança, né? Primeiro, pedir para a população não jogar lixo na rua. Né? Que a gente fala muito da população manter a casa limpa, né? De não ter foco na sua casa, mas a população não jogar lixo na rua. E segundo, pedir, né, para a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura, né, que faça limpeza da cidade, né, que recolham lixo, né, da rua, né? Porque isso também é um foco importantíssimo de proliferação do mosquito, né? Esse ponto, Fábio, é muito importante que levantou da questão do controle ambiental, da limpeza ambiental. Aí, nesse ponto que a gente está falando da prevenção da vacina, é importante falar, né? Destacar para as pessoas, né? A vacina não protege para chikungunya, não protege para zika, né? É só para dengue. Nós devemos continuar, nossos agentes de combate à endemia, eles continuam nesse mesmo enfrentamento dos 30 anos que eu falei, ele não vai parar, né? A gente só está botando uma arma mais no combate, mas é fundamental que a população entenda que esse controle ambiental ele continua importante para a prevenção das demais arboviroses, né? A gente teve um aumento. O ano passado a gente teve um surto de chikungunya aqui em Dourados, né? A gente teve um aumento de número de casos de chikungunya e esse ano a gente está tendo de novo um aumento de casos de Zika no Brasil. Então a gente teve casos em 2015 e agora está voltando. Então essa é uma fala muito importante. E o mesmo mosquito pode transmitir as 3 doenças. Tá? Então é muito importante, o combate do vetor não acabou, a gente precisa continuar fazendo esse combate, né? Cada um, todo mundo, por isso que as medidas educacionais elas não vão acabar nunca, né? Muito importante, né? A gente fazer mutirões nas escolas, às vezes engajar as crianças, muito importante para que elas tenham isso, assim. A minha filha, eu tenho uma filha adolescente, Fábio, e ela fala, ontem ela estava falando exatamente isso que você me falou para mim. Que tá muito sujo, que tem muita, que ela saiu na rua e que ela pegou tampinhas e que estava suja. Ela voltou, ela foi fazer uma coisinha ali no vizinho, voltou cheia de coisa na mão, tá? Voltou, falou: não, mas eu fui catando, mãe, eu fui catando. Entendeu? Tava muito sujo, entendeu? Então, de fato, isso acontece mesmo. Vamos fazer, para a gente estar encerrando aqui, né? Já estamos no final da live. Vamos fazer um bate-bola aqui, porque tem muito mito, né? Muito mito aí, muita mentira, né? Sobre a dengue. E eu queria jogar algumas coisas aqui para vocês comentarem, né? Porque eu acho que são coisas que podem até ser que tem alguma lógica, mas no fim dela atrapalha porque você cria a falsa sensação de proteção, né? Então vamos lá. Esses dias bombou na internet aí você colocar vinagre de álcool num potinho e deixar dentro de casa que mata o mosquito. Então vamos lá. Não mata, gente, não mata. Pode matar o povo do cheiro, pode matar, mas não mata. Tá? Então, infelizmente. Então, existem, assim, alguns estudos de algumas armadilhas, né, que você coloca para prender o mosquito, mas a gente tem que lembrar que isso não vai resolver o problema como um todo. Eu não vou conseguir prender todos os mosquitos numa armadilha, eu não vou conseguir. Então, assim, a gente pode, o que repele o mosquito para não nos picar é repelente. Então, é importante, uma coisa que a gente não falou, é uma medida de proteção individual, mas uma medida de proteção individual é o uso de repelente. Não vinagre, nada disso. E Renata, o repelente pode ser usado indiscriminadamente? Porque eu já ouvi falar que tem problemas também com isso, né? Você pode usar todo dia repelente, ou tem alguma limitação nisso?
qual que é a indicação que a gente dá, né? Então, assim, primeiro você vai passar o protetor solar, o hidratante, e é sempre o último, né? O último é o repelente, é a última camada, né? Porque a gente tá vindo de um tempo muito quente, assim, então eu tenho que falar isso. O ideal é você passar somente nas áreas expostas, você não precisa passar no corpo inteiro. Então, às vezes as pessoas passam no corpo inteiro e põem a roupa. Não, pode botar a roupa e passar nas áreas expostas. Se você estiver comprando um repelente de boa qualidade, que tem aprovação na Anvisa, você pode usar ele e você deve respeitar a reaplicação. Alguns a reaplicação é a cada 4 horas, outros duram mais a cada 12 horas. Então, o ideal é que você veja né, as especificações do que você comprou e você siga elas, né? O repelente tem um risco de desenvolver processo alérgico mesmo, né? Então, o ideal é que você compre use um pedaço do seu corpo para não dar a reação, né? Mas as pessoas, principalmente as pessoas que não podem ser vacinadas e que são pessoas com fator de risco, eu acho que são as pessoas que a gente deve mais incentivar o uso de repelente. E outra coisa que eu vi, eu achei uma coisa muito interessante que eu nunca tinha falado e nunca tinha ouvido comentar. Inclusive foi um professor meu, um infectologista que está sempre na Rádio Bandeirantes, né, que comentou sobre isso. Eu achei muito importante. Eu quero até comentar aqui da importância de quem está doente usar repelente, né? Porque quem está doente, quem está com dengue, se o mosquito pica ele, ele vai transmitir, né? Você está contaminando os mosquitos para contaminar outras pessoas, né? Então a importância de quem está com sintoma infeccioso, mesmo que não saiba se é dengue, usar o repelente para proteger as pessoas, né? Acho que esse comentário é interessante. Isso aí, normalmente relaxa, pois Sabe? já peguei dengue, né? Já eu acho que não tem importância que ela seja picada, né? As pessoas têm esse Uhum. conceito. Eu já tô com dengue, já peguei dengue. Sim, Provavelmente eu não vou pegar mais, porque o mesmo sorotipo esse ano eu não vou pegar de novo dengue. E essa pessoa às vezes não se protege, né? Contra o mosquito. exatamente. Outra coisa, e a tal da bendita crotalária. Voltaram a falar da crotalária, né? Da planta que atrai a libélula e que a larva da libélula come a larva do mosquito, né? E criou-se uma coisa aí maluca também de falsa sensação de... O pessoal plantou uma crotalária e acha, não, agora eu estou protegido da dengue, né? Não, aí vai acumular água, né? Eu acho que vai ser pior, né? Vai acumular um pouquinho de água, assim, né? Então, não tem também, né, essa relação, né? E a gente tem que lembrar que, né, não é certeza que vai ter a larva da libélula ali, né? Porque você tem que ter Sim. muitos fatores. A crotalária, a larva, são muitos fatores associados que não necessariamente a gente tem eles juntos, né? E a larva da libélula precisa de uma quantidade de água muito maior para ela sobreviver do que a do mosquito que prolifera numa tampinha de garrafa que nunca uma larva de libélula vai viver ali, né? Tá. A outra coisa é tomar altas doses de vitamina B12 para espantar o mosquito. O suor é assim, né? Isso aí, digamos assim, é uma meia-verdade. Porque o que acontece? A vitamina B, quando você toma ela, de fato, o seu suor exala um odor desagradável aos mosquitos. Porém, você tem que tomar uma dose alta por um tempo prolongado. Então, assim, não é que eu começo a tomar hoje essa vitamina e amanhã depois eu já estou protegido. Leva mais de 30 dias para isso acontecer. E essa é uma estratégia que a gente usa muito para viajantes que vão para áreas de malária, tá? Na áreas da mata, tá? Só que também não é 100% isso, tá? Então o mosquito também vai mudando e vai tendo. Então assim, é mais uma medida que te dá uma falsa sensação de segurança. Isso. É porque a gente tem que levar em conta também que ao longo desses vários anos, o mosquito foi se adaptando a esse tipo de coisa também. Né? A gente tinha aquele conceito, água limpa, parada. Hoje o mosquito cresce no esgoto. Né? A gente entende que talvez a resistência aos odores também, né? A gente não pode contar com isso. Né? Não é que não determine uma certa proteção, mas a pessoa não pode botar toda a sua prevenção baseada, né, na planta,
na vitamina, né? Coisas que são assim, que teriam uma proteção baixíssima perto do controle mesmo do vetor adequado. Legal. Outra coisa que eu já ouvi também, o pessoal fala, não, eu moro no 20º andar, então eu não preciso me preocupar porque o mosquito só voa até 2 metros de altura. Só que daí o do 19º andar tem um vasinho, né? Aí sobe de elevador, Sabe? né? Pode parecer que é piada, mas é verdade, né? Pois Então é, você, o mosquito. avião, ele entra, né? Então, de fato, voar ele não voa, mas ele consegue outros métodos eficazes de chegar até lá, né? Se Então for o ele vizinho tem, então a de gente. cima, ele vai descer, ele não precisa subir, né? Ele vai descer se for o vizinho de cima. E assim, a gente tem alguns locais, ó. A gente tem na caixa d'água, no ladrão da caixa d'água. A gente tem as calhas. A gente tem alguns locais que são locais de mais difícil acesso e de difícil controle. E esses locais a gente tem em casas, tem em prédios, a gente tem em outros locais. Então a gente tem locais que acumulam água que a gente nem imagina, que a gente nem tinha pensado, né? A gente tem que fazer que nem a água do cachorro, a água do gatinho, a gente tem que lavar, né? A gente tem que, acho que é importante falar que a larva, ela sobrevive à ressecação. Então, se eu tenho uma latinha velha que ficou no quintal, tem uma larva lá dentro, secou a água, daqui 1 ano chove, aquela larva volta a se desenvolver. E a larva, ela nasce com o mosquito. A fêmea, ela passa por toda a sua prole. Então, aquela larva que tinha lá dentro, ela pode transmitir a doença, tá? Então, a gente tem que lembrar também dessas lugares mais difíceis aí de controle. Legal, muito bom. Bom, vamos encerrando a nossa live então. Valdinô, faz a convocação do pessoal aí para vacina, fala aí de novo da campanha, como é que tá isso daí e vamos convocar o povo para vacina. Perfeito. Queria agradecer, primeiramente, né, pelo convite, por essa oportunidade de a gente estar conversando aqui, discutindo. Sempre bom falar com vocês. Então, eu queria chamar a população douradense de 4 a 59 anos, né, dizer que vocês são privilegiados no Brasil, ter a oportunidade de tomar a vacina pelo SUS, né? A gente espera vacinar dentro dessa faixa etária aí, dos 4 aos 59 anos, o maior número de douradenses que a gente conseguir, porque se a gente conseguir alcançar esses 150 mil pessoas, a gente vai ter vacinado praticamente todo mundo, todos os douradenses que podiam tomar vacina. Então a gente ainda está a 112 mil doses da nossa meta, então a gente pede que a população, principalmente quem tem criança, que se preocupe com seus filhos, né? A gente teve perda de adolescentes ano passado. Eu acho que a maior preocupação quando da vacinação liberada, a minha preocupação foi de vacinar minhas crianças, né? A gente tem que lembrar um momento que foi muito marcante para mim, foi o começo dessa vacinação, porque a gente estava na unidade de saúde da Vila Rosa para iniciar a nossa campanha de vacina. E uma senhora chegou perto da gente, perguntou se a gente era da Secretaria de Saúde. Eu disse, sim, o senhor trabalha na Secretaria de Saúde. Ela disse, eu vim aqui, eu estou aqui desde cedo porque eu queria ser a primeira a tomar a vacina. Eu falei, não, pois não teria dificuldade. Por que a senhora quer tomar a vacina? Ela falou, porque o meu filho foi o primeiro que morreu ano passado. E eu enterrei ele no dia que ele fez 15 anos de idade. Que ele faria 15 anos de idade. Então isso aí foi muito marcante pra gente, me deixou realmente bastante comovido, bastante abalado até no dia, assim, porque você não está preparado para ouvir essas coisas, né? E aí ela foi a primeira a ser vacinada, foi a primeira douradense a ser vacinada. Uns dias depois ela voltou à unidade de saúde com todo o time de futebol, que o filho dela era jogador de futebol, com todo o time de futebol do filho, para que ele se vacinasse. Então a gente busca sensibilizar principalmente as mães, né, proteger suas crianças, isso é uma coisa natural, né, que se preocupe com seus filhos, né, tanto que o resto do Brasil só está vacinando as crianças porque realmente é uma faixa que preocupa. Então que o douradense se sensibilize, aproveite essa oportunidade aí única, né, do nosso município está sendo o único do Brasil a vacinar toda essa faixa. Então, que todo mundo de 4 a 59 anos procure as nossas unidades de saúde,
Todas as nossas 34 unidades básicas de saúde estão vacinando. A sala do PAN está aberta todos os dias, a sala de vacinação ali naquele anexo do PAN, né, o container. Então a gente espera que todo mundo procure a vacina, e aqueles que tiverem alguma dificuldade, em algum momento nós vamos buscar vocês para serem vacinados. Vocês, por favor, aceitem a nossa vacina. Obrigado. Legal. Renata, quer dar uma mensagem final aí? Eu queria agradecer ao Valdino, agradecer a Prefeitura de Dourados por essa oportunidade. Queria falar para que os douradenses são privilegiados, né? Então você está tendo um privilégio de ser vacinado, de ter a vacina, uma vacina segura. Então as vacinas, elas são seguras, as vacinas salvam vidas, e dengue é uma doença que leva vidas de pessoas que não tinham nenhuma comorbidade, que não eram doentes, pessoas jovens. Só quem conhece alguém que perdeu uma pessoa muito próxima com dengue sabe a dor que é você perder um filho para essa doença. Então, se eu posso dizer alguma coisa para você, vá tomar vacina. Ganhe um tempo da sua vida tomando vacina. Não é perder um tempo, é ganhar um tempo de vida. Indo, levando os seus familiares, levando todo mundo, principalmente as crianças, e convencendo todos a tomar a vacina. É uma vacina segura. É uma vacina eficaz, é uma vacina que está aí de graça para todo mundo tomar, que tá, então assim, não percam tempo, não percam familiares, vacinem-se. Legal. Muito bom. Olha, pessoal, para a gente estar fazendo aí o encerramento, né? Dizer que aqui no Artemis a gente tem os testes para dengue, então se você tiver na dúvida, precisar fazer aí o hemograma, precisar fazer o teste rápido, nós temos os testes aqui no laboratório, estamos à disposição aí para tá atendendo vocês, né? E é o nosso trabalho aqui, não só o nosso trabalho de diagnóstico que a gente faz, mas também esse nosso trabalho de divulgação e desse compromisso com a saúde pública, com esse compromisso de informação, né? Então, eu acho que essa daqui, se eu não me engano, é a 105ª ou 106ª live que a gente faz desde que a gente abriu o laboratório. Sempre tentando trazer informação e divulgar informação aqui na cidade, né? Dizer que semana que vem nós vamos ter uma live muito legal. Dia 20, a nossa live vai ser no dia 20, né? Mas dia 21 de março é o Dia Internacional da Conscientização sobre a Síndrome de Down, né? Então no dia 20 vamos ter uma live muito legal aqui. Vai ser na quarta-feira, dia 20, às 19 horas, né? Vai estar o Dr. Guilherme Lugo, que é médico geneticista, né, que foi nosso ex-aluno aqui da universidade, que está voltando aqui para a cidade. Então, vamos ter um médico geneticista aqui na cidade. Quem vai estar com a gente também vai ser a Simone Espinosa, que é fonoaudióloga, é presidente da Douradown aqui de Dourados. E vamos ter também a Cássia, que ela é mãe de uma menina da Carolina, que é uma menina que tem síndrome de Down, vai participar aqui com a gente. Vai ser uma live muito legal para a gente conversar sobre a síndrome, sobre a questão social, sobre a integração social dessas crianças, né? De como que a gente pode diminuir preconceito, integrar essas crianças na comunidade e falar um pouco de como que essa síndrome afeta as pessoas e a vida das pessoas, né? Então vai ser uma live muito legal, muito bonita, e conto com quem está aqui hoje acompanhar essa live semana que vem, tá? Vamos sim. Então, Renata, boa noite. Valdino, boa noite. Foi um prazer. E obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até agora. Estamos com mais de 20 pessoas ao vivo, 8 e pouco da noite aqui, tá? Então, agradecemos demais a todos, tá? E que tomem a vacina, limpem suas casas, eliminem os criadores de dengue, tá? E principalmente divulguem a importância dessa vacinação. Então, boa noite a todos e obrigado.